Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante. Essa aula nós vamos começar a estudar a reatividade e os métodos de síntese de alcenos. Enfim, toda a química de alcenos. Os alcenos são os hidrocarbonetos caracterizados por possuírem pelo menos uma ligação dupla carbono-carbono, e os alcenos também são conhecidos também são chamados de olefinas, principalmente para quem trabalha com química de petróleo, né? Na química de petróleo ou na química industrial é muito comum se referir a alcenos como olefinas. E um termo também que eu vou utilizar aqui, que é a chamada olefinação. Olefinação é como na química orgânica nós chamamos as reações de síntese de alcenos. Toda reação que dá como produto um alceno pode ser chamada de olefinação. Nem sempre ela vai ser chamada de olefinação, mas sempre que você ouvir a palavra olefinação, isso quer dizer que é uma reação cujo produto é um alceno. Eu vou dividir essa questão das sínteses de alcenos em duas aulas. Essa aula aqui vai falar sobre sínteses industriais, que são empregadas em grande escala, e numa outra aula, as chamadas sínteses laboratoriais, que é a que nós fazemos no laboratório em pequena escala. Bom, na indústria, vários alcenos são produzidos por meio de um processo conhecido como craqueamento, e aí eu não vou entrar em detalhes, porque o objetivo aqui do curso é a química orgânica e não a disciplina de processos orgânicos, voltado para a engenharia química, né? Voltada para a química orgânica básica para atender curso técnico e graduações. Então, eu vou chamar só de craqueamento. Mas por quê? Quando você vai estudar processos orgânicos de forma mais avançada, você vai ver que existe craqueamento catalítico, craqueamento térmico, enfim, outros processos. Mas, de modo geral, vários alcenos são produzidos industrialmente por meio dessa técnica aqui, desse processo chamado craqueamento, onde você tem uma carga. Carga é como na química industrial e na engenharia química, é um sinônimo para o que em pequena escala nós chamamos de reagentes, né. Carga é o que a indústria vai colocar, vai bombear para um reator para sofrer uma reação. Então você tem uma carga que pode ser, dependendo do processo, gás natural condensado, pode ser nafta, pode ser gasóleo, aí cada processo recebe um nome específico e tem toda uma química própria dele. Essa carga entra num reator, que esse reator pode quebrar essas moléculas só por meio da temperatura ou empregando o uso de alguns catalisadores. E como essa carga aqui é uma mistura de hidrocarbonetos, os seus produtos também vai ser uma mistura de vários alcenos. E aí essa mistura de vários alcenos é colocada em processos, ela sofre um processo de separação, que hoje em dia essa tecnologia está muito avançada, não é tão complicado assim se obter frações puras a partir de misturas complexas industrialmente. E aí, após esse processo de separação, você vai ter eteno, propeno, buteno e outros alcenos que são de interesse industrial. Basicamente, o craqueamento, o que é? É se pegar uma molécula grande, por exemplo, aqui, se é só um exemplo, o decano, e a partir do processo de craqueamento, que pode ser por temperatura ou catalisado, você quebrar essa molécula, fornecendo energia para ela, para que as ligações se rompam e se formem. Então, por exemplo, a molécula do decano, ao sofrer um processo de craqueamento, pode dar origem ao epitano e ao propeno, por exemplo. E aí esse propeno é separado e o epitano volta para o processo de craqueamento e pode ser quebrado em propeno e buteno e assim sucessivamente. Então, o craqueamento basicamente consiste em pegar moléculas grandes, de C10 a C20, por aí, e quebrar em moléculas com menor número de carbonos. Isso é que é o processo de craqueamento. É o processo mais utilizado para a obtenção de alguns alcenos industrialmente importantes. Vou falar aqui de 3 alcenos que são muito importantes, que é o eteno, que também é conhecido como etileno, o propeno, que também é conhecido como propileno,
e o estireno. Por que que eles são os 3 mais importantes? Porque eles podem sofrer reações de polimerização e dar os polímeros mais utilizados, né, nas indústrias, que é o polietileno, polipropileno e o poliestireno. Polietileno, polipropileno e poliestireno. Bom, o eteno, né, que no meio industrial é chamado de etileno. Ele é o alceno mais simples que existe, porque ele é formado por 2 carbonos unidos por uma ligação dupla, e a dupla não é substituída, é ligada a 4 hidrogênios. E o eteno, ele pode ser produzido industrialmente, além do craqueamento, né? Aqui eu vou falar sobre métodos específicos, né, que só dão o eteno como produto. Ele pode ser produzido por desidrogenação do etano, acoplamento oxidativo de metano, olefinação do metanol ou desidratação do etanol. A desidrohalogenação do etano é um método muito empregado porque hoje, como as tecnologias de separação de gases industriais elas estão muito avançadas, hoje é muito mais fácil do que era antigamente você obter, fracionar o gás natural para obter etano puro, né. Então, ao invés de, dar uma carga de gás natural, que contém etano, metano e outros gases, fazer o processo de craqueamento e separar o etileno no final, hoje você pode fracionar o gás natural, ou seja, fracionar a carga, fracionar o gás natural, obter o etano puro, e aí com o etano puro promover essa reação aqui, sobreaquecimento e catalisadores específicos que vão promover a desidrogenação. O etano vai perder uma molécula de hidrogênio e vai te dar como produto o etileno. Esse é um método muito empregado hoje em dia, porque ele é altamente vantajoso economicamente. Outro processo, que também é muito utilizado, é o chamado acoplamento oxidativo de metano, aonde 2 moléculas de metano reagem com oxigênio atmosférico a alta temperatura e na presença de um catalisador específico, e vão fornecer como produto o eteno, o etileno e 2 moléculas de água. Esse processo também é interessante, por quê? Porque, como eu falei anteriormente, o gás natural ele é composto basicamente de metano. E hoje as tecnologias de separação de gases estão muito avançadas, então hoje é muito mais fácil do que era antigamente se purificar o gás natural para se ter o metano puro. E aí, com esse metano puro reagindo com oxigênio, você consegue, através desse processo, acoplamento oxidativo de metano, produzir etileno. E é um processo interessante, porque o resíduo dele é água, né, então não é poluente, é sempre importante frisar isso. Outro processo desenvolvido pelas indústrias para a produção do etileno é a olefinação do metanol, que é conhecido pela sigla em inglês MTO, que é de Methanol to Olefins, quer dizer, metanol a olefinas, processo MTO, que na verdade ele tem um intermediário, né? 2 moléculas de metanol em aquecimento e na presença de um catalisador específico, ela se desidrata e forma uma molécula de dimetil-éter. Essa molécula de dimetil-éter passa por um processo de desidratação, aonde o produto vai ser etileno e água. O problema é que nesse processo de desidratação ele não é tão específico. E aí você tem como subprodutos outras olefinas e tem então que se ter uma etapa de purificação desse etileno. Mas, como eu já falei, as tecnologias de separação de gases industriais hoje estão muito avançadas, então isso não chega a representar um problema. Então essa tecnologia aqui, metanol to olefins, usa como material de partida o metanol. E um outro processo que vem ganhando muito corpo, né, é a chamada desidratação do etanol. Por que que tem chamado muita atenção esse processo para a produção do etileno? Esse processo tem chamado a atenção pelo seguinte, porque a partir do momento que você consegue produzir etileno a partir do etanol, você, na verdade, está desenvolvendo um método de produzir etileno, ou seja, um produto que hoje basicamente
ele tem origem petroquímica de um produto que é renovável, que pode ter origem renovável, porque o etanol é produzido a partir da fermentação de açúcares, ou seja, de fontes renováveis. Então, tecnologias que conseguem converter produtos renováveis em produtos que anteriormente só eram obtidos por petroquímica estão muito em voga hoje em dia, porque você consegue agora produzir, por exemplo, um etileno de fonte renovável, e esse etileno pode ser polimerizado em polietileno, e aí você vai ter um plástico petroquímico de origem renovável. Então, hoje, esse processo está em franco desenvolvimento e aí possivelmente para o futuro deve ficar mais barato, porque hoje ele ainda é um pouco mais caro para fazer essa conversão, e aí isso vai representar um ganho ambiental muito grande. Então o processo de desidratação do etanol para fornecer etileno é o que há de mais moderno e interessante hoje nessa nessa parte de química industrial. Bom, propeno, ele conhecido também como propileno e pode ser que é empregado para a síntese do polipropileno, que é um polímero muito utilizado na indústria. Ele é produzido basicamente além do craqueamento, tem sempre que lembrar isso, né, que ele também é produzido como craqueamento, por craqueamento de forma não específica, mas de forma específica ele pode ser produzido a partir da desidrogenação do propeno, e por esse processo aqui, que eu só vou comentar nessa aula, mas na aula seguinte sobre síntese laboratorial, vou entrar em mais detalhes, porque ele também é um método utilizado em laboratório, que é o chamado processo triolefinas de Philips, que foi desenvolvido pela empresa Philips, que é um processo de interconversão de olefinas. Bom, como repetindo, né, ao que eu já falei, hoje as tecnologias de separação de gases industriais são muito avançadas, então hoje é muito mais fácil do que era antigamente se purificar gás natural para se obter propano puro. E uma vez obtido esse propano puro, ele pode sofrer uma reação de desidrogenação e aí formar propeno e hidrogênio. Então, isso é uma síntese específica industrial para o propano. Desculpa, para o propeno, né, o propileno. Desidrogenação do propano. Já o processo de triolefinas de Philips, a interconversão de olefinas, ela usa um catalisador específico, né? Que ela, a partir de duas olefinas, ela vai te produzir outras olefinas. Por isso é que é chamada reação de metátese de olefinas, né? Porque você converte, você tem como se fosse uma reação de dupla troca. Eu vou explicar isso melhor na aula seguinte. O que você tem aqui é uma interconversão de olefinas, ou seja, você tem uma conversão de olefinas em outras olefinas. Nesse caso aqui, quando você reage, né, esse processo surgiu na empresa, né, nessa indústria, para converter eteno e trans-2-buteno, que são dois gases fáceis de se conseguir industrialmente, e aí esse catalisador promove a conversão de eteno e de uma molécula de eteno e uma molécula de 2-buteno em duas moléculas de propeno. Se você somar os carbonos, aqui eu tenho 2 carbonos e aqui eu tenho 4 carbonos. 2 carbonos mais 4 carbonos dão no total 6 carbonos. E é o que você vai ter aqui na forma de duas moléculas de propeno. Então, esse processo de interconversão de olefinas, ele faz o quê? Por que que é interconversão de olefinas? Porque ele converte olefinas em outras olefinas. É alceno produzindo alceno, só que alcenos diferentes. E o outro alceno de importância industrial, que é o estireno, que pode ser produzido, com o qual se produz o polímero chamado poliestireno, ele pode ser produzido diretamente por meio de uma reação aqui. Na verdade, ele é produzido por meio desse processo, em que o benzeno e o etileno sofrem uma reação de Friedel-Crafts, uma reação de alquilação de Friedel-Crafts, que é estudada quando se aborda a química de compostos aromáticos, e forma o etilbenzeno. Aí o etilbenzeno sofre uma reação de desidrohalogenação,
e fornecem estireno mais hidrogênio. Bom, próxima aula, na aula seguinte, né, eu vou abordar os métodos de síntese de alcenos em pequena escala, em escala laboratorial. Obrigado, bom estudo.